Boa tarde a todos, boa tarde, nação bugrina. Dando sequência à apresentação do elenco, hoje nós vamos apresentar aqui, com muito orgulho, 2 atletas muito importantes nessa nova construção. E eu tive a oportunidade e o cuidado de conversar com eles aqui durante a chegada e quis dizer para eles que eles estão chegando num momento muito importante do Guarani Futebol Clube. Então eles têm aqui, junto com o restante do elenco e com a diretoria e com a comissão técnica, uma oportunidade grande de fazer história aqui no Guarani e de chegar num momento de realmente uma virada na página e na história do Guarani Futebol Clube. Então é o Jonathan Costa. Jonathan, seja bem-vindo, irmão. Sucesso para você. Jonathan aqui de Campinas, voltando aí para casa, né, Jonathan? E também o William Farias. Sucesso para você, é um orgulho ter você aqui com a gente, tá? Aí pode ficar à vontade para as perguntas. Boa tarde, Jonathan. Seja bem-vindo ao Guarani. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. A primeira coisa que chamou a atenção foi ver na sua ficha, até o presidente citou agora, que você é de Campinas, né? Qual que é a sua ligação com o Guarani? Você já tentou jogar no Guarani alguma vez? Você tem parentes que torcem para o Guarani? Primeiramente, boa tarde a todos. Imenso prazer. Agradecer ao presidente pela oportunidade, diretoria, comissão. Então, cara, eu nasci em Campinas, mas eu vivo em Hortolândia, então acompanho aqui Campinas, o Guarani desde pequeno. Cara, muito feliz, um cara de Campinas está vestindo essa camisa grandiosa que é o Guarani. Então, para mim está sendo um privilégio. Meu pai, ele sempre torceu pro Guarani, né? Meu pai faleceu há 4 meses, mas muito feliz, sou campineiro, estou muito feliz e grato e espero que a gente possa fazer um excelente 2026 aí. Boa tarde, Jonathan, prazer, eu sou o Diego Alves da IPTV. Ainda sobre o assunto terra natal, esse é um momento pelo qual você esperou bastante, você desde que saiu para o futebol tinha essa intenção, esse desejo de jogar por um clube aqui da cidade, como jogador profissional, né? Você agora vem aí com 30 anos, com muita rodagem no futebol brasileiro, mas você esperava por esse momento de dentro da sua cidade natal vestir uma camisa como a do Guarani e disputar aqui pertinho de casa competições, temporadas? Não, desde quando o presidente me ligou, a diretoria, conversei com a família, tive uma perda muito grande, que foi meu pai, que sempre me apoiou, e quando eles me ligou, cara, não pensei 2 vezes, pertinho de casa, pertinho da família, então é muito gratificante, acompanhar desde pequeno, o Guarani, e agora eu fazer parte é um sonho realizado, espero que a gente possa ser muito feliz aqui. Você falou da perda do seu pai, imagino que isso deve estar mexendo com você até hoje, né? E você disse que ele torcia pelo Guarani também. Quando você entrar em campo, vestir a camisa do Guarani pela primeira vez, agora contra o Vera, vai ser até uma forma de homenagem para ele? Já passou isso pela sua cabeça também? Cara, quando eu acertei com o Guarani, pensei nele a todo momento, porque é um cara que sempre me apoiou, vim de uma família muito humilde, então meu pai ele sempre me apoiou bastante e acredito que, cara, que ele ia ficar muito feliz, acho que acreditaria que ele estaria aqui agora com a gente, estar vindo aqui, então ele é muito fanático, sempre me apoiou a todo momento, e, cara, agora se for para homenagear ou é bom que fica guardado nos nossos corações, né? Então, o que ele fez aqui, acredito que está eterno no meu coração e espero fazer meu melhor e honrar ele sempre. Ô, Jonathan, como estão sendo as semanas de pré-temporada até agora, né? Com um elenco com peças novas, né? Como vocês dois que estão aqui hoje, outros que já foram apresentados, o Guarani manteve uma comissão técnica. O que você pode contar dessas primeiras 3 semanas aí de trabalho com o Guarani e do que está sendo feito até agora, pensando no Campeonato Paulista?
preparação está sendo o melhor possível. O Matheus vem fazendo um excelente trabalho, como fez em 2025 também. Detalhe que a gente não subiu, mas a preparação está sendo o melhor possível. A gente está treinando aí a semana toda, pegada, treinamento muito forte, e para a gente possa terminar bem e começar o Paulista bem também. O Farney chegou a comentar que você era o número 1 da lista quando o Guarani estava procurando zagueiros, né? Como que você vê essa responsabilidade também, né, de chegar e o Guarani como número 1 procurando você, e esse entrosamento com o Rafael Donato nesses primeiros treinos também? Você já atuou com 3 zagueiros, prefere jogar ao lado de um parceiro só? Não, acho que não tem primeiro da lista não, cara. O Matheus falou desde o primeiro dia que a luta nossa aqui é saudável. Acho que ele falou assim, quem tiver melhor, a gente vai estar em campo. Para mim, 2, 3 zagueiros, aí é com o Matheus, eu não chego mais ou menos nessa parte aí. Mas cara, trabalhar o dia a dia, se dedicar e dar o meu melhor. Acredito que quem estiver bem, acredito respeitando o Matheus, nossos companheiros, vai estar bem desempenhado. Acredito que, independente se eu for o primeiro, for o segundo, não interessa. A gente estamos aqui, é um grupo, acredito que o Matheus, colocando quem tiver para jogar, vai estar pronto. Um detalhe, eu quis dizer primeiro da lista com relação a contratar. Tipo, o primeiro que a gente quer contratar é o Jonathan. Não, entendi. Não, mas é isso mesmo. Acredito que quem tiver melhor ali dentro do campo, treinamento, ele acredita que o Matheus vai fazer a melhor escolha. William, boa tarde, seja bem-vindo no Guarani. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa chegada aqui. O Rafael Donato até falou que ficou com aquele sentimento de querer subir no Novo Horizontino, isso não aconteceu. E vocês são companheiros de quarto, né? Imagino que você venha com um sentimento parecido. Como que você enxerga o Guarani nesse momento, o acerto do Guarani para você? Boa tarde a todos. Agradecer ao presidente, né, a diretoria, comissão técnica, os atletas, que eu fui muito bem recebido, né, por todos os funcionários aqui. O que me chamou a atenção aqui e o acerto para eu estar aqui hoje foi a camisa do Guarani, né, o peso que ela tem. E eu estou muito feliz e acredito que foi uma boa escolha aí que eu fiz. Falando a respeito desse não acesso, né? Acho que foi como foi aqui, sofrido, foi sentido, né? Um trabalho que lá é desenvolvido há muito tempo, né? E, se não me engano, é o 3º ano que passa por essa situação. E automaticamente, quando a gente chega aqui no Guarani, a gente também encontra sentimentos parecidos, né? E assim, a gente tem que fazer algo diferente daquilo que foi feito, né? A gente tem que fazer, no final das contas, a gente tem que cravar, né, o acesso. Não adianta eu estar falando do Novo Horizontino, né? Hoje eu visto a camisa do Guarani e automaticamente a gente acaba sentindo as dores, né? A gente carrega uma pressão aí, talvez de algum tempo atrás aí que o Guarani vem sofrendo. Então, a gente tem que fazer algo diferente e eu estou aqui para ajudar todos os companheiros, ajudar a comissão técnica, diretoria, para que a gente, no final do ano, a gente conquiste aquilo que é determinado desde o início. Boa tarde, William. Prazer. Sou Diego Alves, da IPTV. Ao longo dessa última temporada, assim, vindo aqui ao Brinco de Ouro, falando com torcedores no entorno do estádio antes dos jogos, uma coisa que eu notei, assim, que a torcida sentiu falta nessa temporada é de jogadores em quem ela pudesse se ver dentro de campo, assim, né? Jogadores que fossem pilares e referências, assim. Eu senti um pouco isso conversando com alguns torcedores, e noto que, ao mesmo tempo, agora, com esse novo ciclo de contratações, a torcida tem demonstrado uma certa animação com a chegada de nomes assim mais conhecidos no futebol brasileiro, né? O Donato esteve aqui na semana passada para ser apresentado, é um zagueiro de 36 anos, rodagem no futebol, você também muito experiente,
campeão brasileiro, campeão estadual por grandes clubes. Você, nesse contato, talvez até agora virtual, né, com torcedores, né, do Guarani, a gente vê que a torcida vai muito às redes sociais de jogadores, ainda não teve contato dentro de campo, mas você nota que essa abordagem do torcedor está indo muito por esse caminho, assim, de receber vocês como jogadores que podem ser referências nessa próxima temporada? Se é que está tendo, né, assim, esse tipo de conversa. É mais uma pergunta mesmo para saber se você está sentindo isso da torcida e se a torcida está abordando você, seja pelas redes sociais ou até nas ruas aqui na cidade. Como é que é teu nome? Diego. Diego. Assim, a abordagem ela é muito pouca, né? Rede social ali, a gente sabe que cria-se, né, uma expectativa em cima daquilo que tanto a diretoria, o presidente tem feito, né, nesses últimos tempos. Então, é criada uma expectativa e eu posso falar qualquer coisa aqui, mas desde que lá dentro de campo eu represente, né? Eu acho que você citou bem, a torcida precisa não só do William, né, do Jonathan, de todos os atletas que aqui estão no grupo, sempre que solicitado para jogar. Se a gente quer chamar o torcedor, se a gente quer ter a confiança do torcedor, se a gente quer olhar o estádio lotado, a gente tem que representá-los. O torcedor não quer que eu venha aqui e fique falando um monte de palavra bonita aqui e que viralize, né, na internet. Ele quer que as coisas aconteçam ali dentro do campo, né, ele quer sentir essa representatividade, né, essa história que a camisa do Guarani tem, né, e a torcida também. Então, para mim, de fundamental importância é que lá dentro do campo a gente faça as coisas acontecerem e represente-os. William, o que você está sentindo desses primeiros treinos? Já teve jogo-treino no fim de semana também. E como que você acha que você se encaixa nesse meio-campo do Guarani? Se encaixar no meio-campo, eu acho que... Lógico que o atleta ele quer sempre jogar, mas desde o início, eu vim aqui para ajudar. Se eu não for solicitado para jogar de início, eu preciso fazer o cara que compete comigo ser o melhor também. Eu preciso elevar o nível, né? Conforme eu vou elevando o nível, o cara que está jogando também vai ter que elevar o nível, porque o Matheus deixou bem claro que vai jogar quem tiver melhor e aquele que ele optar pelo momento. Então, se ele optar por mim, eu preciso performar, né? Performar coletivamente, performar com o grupo, com resultados também, que é importante. Não adianta você só ter uma performance boa, mas os resultados não acontecerem. A gente sabe que a gente pode falar um monte de coisa, que jogar bem, jogar mal e tal, mas as coisas têm que acontecer, os resultados também têm que vir junto. Então, esse é o meu objetivo aqui. Cara, quando eu chego aqui no Guarani, eu vejo a parte do staff, né? A parte da diretoria e a parte do pessoal que nos auxilia, assim, cara, se eu tivesse que falar uma palavra hoje, eu falaria disposição, velho. Os caras estão muito dispostos, véio. Os caras estão dispostos a ajudar a gente a fazer de tudo para que a gente tenha o melhor rendimento, que a gente tenha a melhor tranquilidade aqui dentro da cidade, dentro do clube, para que a gente consiga performar o nosso 100%, que foi para isso que eles nos contrataram. E vejo também um ambiente muito bom, né? Um ambiente interno aqui muito bom. A gente sabe da pressão que a gente tem. Não é tão simples vestir a camisa do Guarani como acha que chegou aqui, vestiu a camisa, vai estar tudo tranquilo. Não. Eu chego aqui fazendo uma análise, né, de tudo aquilo que é o Guarani. Obviamente que eu não sei praticamente muita coisa, porque a história do Guarani é muito grande, mas a gente sabe da pressão que a gente tem, né, da pressão dos últimos resultados que não foram tão bons e que a gente tem que virar essa chave aí, como o presidente falou. Você já disputou muitos clássicos estaduais ao longo da sua carreira, né? Em Minas, na Bahia, Paraná. Como é que você enxerga a rivalidade aqui em Campinas, né? Uma cidade de interior, mas muito grande e com duas torcidas muito apaixonadas.
E o quão bom isso é para um jogador, chegar num lugar onde sabe que vai ter um clássico para disputar, que vai ter mobilização da torcida, né? Esses 2 pontos, né? Gostaria que você falasse sobre como você enxerga a rivalidade e o quão bom é para vocês quando chegam no lugar que você sabe que vão encontrar clássicos pela frente. A rivalidade ela é interessante porque, como eu falei, individualmente, como atleta no campo, você tem que performar, elevar o nível do companheiro e os 2 clubes a mesma coisa, né? Eu acho que regional, né? Os 2 estando bem é legal porque um vai puxando o outro. É interessante essa rivalidade, mas que vença o Guarani, né, meu? Tô chegando aqui e tem que vencer o Guarani. A gente vai fazer de tudo para que a gente conquiste aí os clássicos. A gente sabe que é um campeonato à parte, né? Já se contabiliza, faz a contabilidade aí dos resultados dos mais próximos, mas a gente vem aqui para vencer os clássicos também, né? Não só os objetivos do ano, mas vencer os clássicos também. Você é um jogador de muita qualidade, né, ali no meio-campo. Você particularmente prefere jogar ali como um primeiro volante, jogar de vez em quando como um segundo volante? O que você pode falar sobre isso? Você falou que ou eu prefiro jogar de segundo volante de vez em quando ou de primeiro volante sempre. Eu prefiro jogar de primeiro volante sempre. Não, a minha função de origem, cara, sempre foi número 5 ali, o primeiro volante. É óbvio que se for para ajudar em um outro momento, eu estou disponível para que o Matheus possa me utilizar em qualquer função ali, que eu vou dar o meu máximo ali e performar para que coletivamente a gente sempre vença. Sobre o Campeonato Paulista do ano que vem, vocês, quando estão em pré-temporada, vocês começam também a ficar observando o que os outros clubes estão fazendo, de repente, companheiros que já foram colegas de time em outros lugares estão vindo para times aqui do estado. Como é que vocês enxergam o nível que esse campeonato deve apresentar no ano que vem, né? Você disputou o Paulista recentemente pelo Novo Horizontino, tem clubes novos aí chegando, né? Capivariano e Primavera, que são aqui da região. Como é que você acha que deve se configurar esse campeonato com datas reduzidas no ano que vem e com os clubes que vão estar na disputa? Cara, historicamente o Paulista sempre foi o maior, né, estadual, o mais disputado, né, vamos dizer assim, que tem mais equipes que têm chance de conquistar títulos e essas coisas assim, e os times são competitivos, né, tem atletas também que vêm só para a disputa do Paulista, e isso também faz com que qualifique, né, o campeonato. Vamos dizer assim, os órgãos reguladores aí do futebol primeiro utilizam as regras, né, as situações dentro do Campeonato Paulista, tamanha dificuldade que né, para depois expor num Campeonato Brasileiro ou algo assim. Isso aí faz com que eleve o nível, né, e eu não tenho dúvida que o próximo Campeonato Paulista, né, eu tô meio confuso só de falar do ano que vem e tal, porque ainda não, né, mas o próximo Campeonato Paulista ali, eu tenho certeza que vai ser competitivo igual a todos que eu já disputei.